feliz? Diz amém. Amém. Olha para o seu irmão do lado aí. Vê se você já desejou um feliz sábado a ele. Um bom dia. Faça isso agora. Deseja aí um feliz sábado. Dê aquele abraço gostoso. Quão maravilhoso é quando nós vivemos em união. E nós estamos aqui para mostrar esse amor que nosso Jesus deixou para uns com os outros. Que mensagem maravilhosa. Poderíamos agora fazer somente a oração e ir para casa, porque o apelo já foi feito. O nosso Jesus, ele não demora de voltar. Muito breve, nós estaremos vendo ele nas nuvens do céu e juntamente com os nossos irmãos iremos morar nas nações celestiais. Hoje vamos conversar um pouco. Eu digo conversar porque eu gosto muito da participação da igreja quando a gente está ministrando a mensagem. Então eu queria pedir que colocassem o slide, por favor. E eu gostaria de parabenizar a igreja pelo envolvimento com o evangelismo, com a ação missionária, pois nem em todas as igrejas que nós passamos nós vemos um empenho tão grande de uma igreja, de um todo, em função da pregação da igreja. E não tinha como falar de outra coisa senão sobre essa mensagem de esperança. Iniciando, por favor, eu gostaria de falar de uma cidade que, quando eu estava preparando essa mensagem, não saía da minha mente o nome Parelhas. E eu fiz uma relação bem interessante. O nome dessa cidade é Antioquia. E hoje vamos saber um pouquinho o que é Antioquia, o que estava acontecendo nessa cidade. Então, o tema do sermão de hoje é escolhido por Deus, assim como cada um de nós somos escolhidos por Deus para estarmos aqui hoje. Vocês poderiam estar muito bem em qualquer lugar, mas escolher estar no melhor lugar do mundo, é aos pés de Salvador. Amém. Sem delongas, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 11, que é o capítulo base para o sermão de hoje. Atos capítulo 11, versículo 21. Fala aí um pouco sobre Antioquia. Todo esse capítulo fala dessa cidade e o que aconteceu nessa cidade. Todos encontraram? Quem não encontrou, em misericórdia, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir sabedoria ao nosso Pai Celestial. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos com Tua palavra aberta. Queremos te pedir, ó Deus, que venha nos iluminar, para sairmos daqui com o entendimento que vem dos céus, para que cada vez mais possamos estar dispostos a pregar o Teu Evangelho. Querido Pai, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. O texto de Atos capítulo 11, versículo 21 diz assim: a mão de quem? Estava com? E muitos crendo se converteram ao Senhor. A mão do Senhor estava com eles. Interessante que eu visualizando e atualizando o contexto dessa passagem, poderíamos dizer que estava acontecendo um grande Caleb em Antioquia. E a mão de quem estava com eles? A mão do Senhor.
E quando nós nos dedicamos, quando nós estamos dispostos, muitas vezes a nos sacrificar o nosso tempo, às vezes até o talento, o tesouro, em função da obra de Deus, não há outra recompensa senão almas para o reino dos céus. Queria que vocês lessem comigo, eu não sei se o pessoal de trás vai dar para enxergar, essa citação de Matthew Henry. Diz assim: Matthew Henry disse que a pregação deles, dos Calebes lá de Antioquia, foi acompanhada de poder divino. A mão do Senhor estava com eles para levar os corações e consciência dos homens, o que somente se podia dizer ao ouvido exterior. E disse mais: eles creram e foram convencidos da verdade do Evangelho. Converteram-se de uma maneira carnal e indolente de viver a uma vida santa, espiritual e celestial. Mas será que aqueles Calebes, poderemos dizer assim, lá de Antioquia, estavam fazendo um trabalho de qualquer jeito? E aí, Maxwell, o que você acha? Será que eles, não, vamos fazer tudo que diz respeito a nós, se sobrar um tempinho, a gente vai lá e faz o evangelismo, vai lá e fala de Jesus. Será que era assim que eles estavam fazendo? Com certeza não. Assim como eu tenho certeza que muitos que estão aqui também não irão trabalhar dessa forma durante o próximo evangelismo. Pois quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus, Ele cuida das nossas coisas. A segunda parte do texto diz: muitos crendo se converteram ao Senhor. Esse é o resultado de quando nós dedicamos a nossa vida em prol da pregação do Evangelho. É o resultado pelo qual nós almejamos, que é a conversão de muitos. Eu creio que você tem um irmão, às vezes até o pai, a mãe, que não são batizados, não são adventistas, não conhecem a verdade. E qual seria o tamanho da sua alegria ao ver um ente querido seu, um familiar, um parente, dizendo: eu agora quero servir a Cristo. Um exemplo, um testemunho maravilhoso o que vimos e ouvimos no Provai Verde de hoje. Será que aquele homem ele foi convertido por estudos bíblicos? Ou será que foi através da atitude que os irmãos tiveram em apenas ajudar? Quanto nós gastaríamos em ajudar? E muitas vezes, nosso vizinho, um familiar, às vezes, está necessitando de uma ajuda e nós olhamos para ele: olha, vou orar por você. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele pregava muito, o maior pregador. Mas ele primeiro saciava o desejo, saciava a fome das pessoas. Ele primeiro servia as pessoas, ele curava, e só depois ele começava a pregar o seu evangelho. Às vezes nós queremos, de qualquer forma, dar o estudo bíblico e pronto, a minha participação encerrou. Eu costumo dizer, Maxwell, que dar o estudo bíblico é a parte mais fácil. Dar o estudo bíblico. Ah, Everton, mas quem tem a conversão vem pelo Espírito Santo, com certeza. Mas a responsabilidade de manter aqueles irmãos envolvidos com a causa do Senhor é minha e é sua também. Algumas pessoas dizem: ah, o Clube dos Bravadores batiza, mas só batiza menino.
não é? Na verdade, já ouvi muito, trabalho com o Clube dos Desbravadores há 15 anos. Ouvi muito isso. Mas é um dos departamentos que mais mantém aqueles que batizam. Everton, você quer dizer que escola sabatina não mantém? Eu não estou falando isso. Estou falando que o envolvimento que o Clube dos Desbravadores faz, não só nas crianças, mas também nos adultos que se envolvem com esse movimento, a probabilidade de permanência na igreja é maior. Eu sou uma prova viva. Eu primeiro entrei no Clube dos Desbravadores e só então depois eu me batizei. E por muitos momentos, durante a minha juventude, durante a minha adolescência, não foi Cristo que me segurou, não foi por Cristo, mas foi pelo Clube dos Desbravadores. E hoje eu reconheço que Deus, Ele usou o Clube dos Desbravadores para me manter na igreja. E eu tenho certeza que muitos estão aí necessitando desse apoio. Dê uma olhada rápida para a igreja e olhe se você está sentindo falta de algum irmão. Dê uma olhada aí. Aquele irmão que você tem certeza que ele não foi para outra igreja, que ele não foi visitar outra igreja. Você tem certeza que ele não foi para a igreja hoje? Dê uma olhada aí. Quantos estão sentindo falta de algum desses irmãos? Será que esse irmão está precisando de uma visita? E o que vocês vão fazer? Visitá-los. Mostrar para eles que a igreja se importa com eles. Isso se chama cristianismo inteligente. Ellen White, ela disse o seguinte: que Jesus e os anjos darão êxito aos esforços de pessoas inteligentes e tementes a Deus, que façam tudo que está em seu poder para salvar. Assim, fazendo, estarão semeando a semente da verdade ao lado de todas as águas, anunciando as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus, Ele está com aqueles que se interessam pelos outros. E às vezes nós damos o estudo bíblico, batizamos, e aí faz igual a Pilatos, lavamos as mãos. Pronto, fiz minha parte. Leve ele para dar estudo bíblico com você, o novo converso. Ensine ele a dar estudo bíblico. Às vezes nós queremos mais e mais estudos, mas não incentivamos outros, aqueles que nós damos estudo bíblico, que eles aceitam, mas nós não incentivamos ele. Eu tenho certeza que aqui você tem alguém que, através de você, aceitou a Cristo, recebeu o seu estudo, e que nem acompanhou, não deu nenhum estudo ainda. Se tem essa pessoa aqui, eu gostaria que você, terminar o culto, conversasse com ela e disse: olha, eu quero que você faça parte da minha dupla missionária. Se você não tem a sua dupla ainda, procure ela e forme a sua dupla, pois assim você vai estar discipulando. A partir do momento que vocês juntos conseguirem batizar mais um, aí você apresenta a nova dupla do seu amigo e vai em busca de outro. Everton, minha dupla, ela é top. Dá cerca de 20 estudos, temos cerca de 3, 4 anos juntos e não tem quem abale a minha dupla missionária. Será que a experiência que essa dupla tem, se ela se dividisse e formasse mais outra dupla, em vez de uma, seriam 2. E ao final de cada
ano ou cada semestre essa dupla se dividisse, imagine como estaria a nossa igreja hoje. Como estaria a nossa igreja? Estaria repletas de almas, repletas de amigos, visitantes. E se essa igreja ela é fervorosa, imagine como ela não estaria. Isso se dá pelo comprometimento que nós temos com a causa de Deus. Muitas vezes nós ficamos esperando, só vou se o ancião for. Se ele não for, eu também não vou não. Essa igreja, ela segue a orientação de Jesus, assim também como o pastor, acho que na quinta-feira falou aqui, sobre Jetro, a orientação de Jetro, líderes de 100, 50, de 10, essa é a organização da nossa igreja. Mas essa igreja é formada por cada um de nós. Essa igreja é formada por mim e por você. Porque precisamos ter espiritualidade e comprometimento. Não adianta termos só comprometimento se nós não tivermos comunhão com Deus. Vamos continuar lendo o texto de Atos capítulo 11, agora a partir do versículo 22, que diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava onde? Jerusalém. E enviaram Barnabé até aonde? Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O 24 diz: porque era homem o quê? Cheio do Espírito e de que mais? E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E o versículo 26: tendo encontrado, levou-o para onde? Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu fiz um estudo em cima desse texto no semestre passado. Aliás, nesse semestre nós estamos no final dele, acerca de Barnabé. Pode passar esse aí? Mais um, por favor. A liderança comprometida e espiritual de José. Quando eu comecei a estudar sobre Barnabé, esse José aqui, de onde foi que tiraram esse José? José, aí eu comecei a pensar, não pode ter sido o pai de Jesus. E quantos Josés nós não encontramos na Bíblia? E nós lendo, vamos voltar um pouquinho as páginas da Bíblia, em Atos capítulo 4, aí eu descobri quem era esse José. Capítulo 4, versículo 36. Que diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de... Vocês não encontraram, não? Vou ler de novo. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de... agora sim. Que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Barnabé, como nós vimos aí no texto, que quer dizer filho da exortação. E eu fiquei curioso. Exortação, o que é exortar?
exortar, o dicionário diz que é procurar convencer por meio de palavra. Ou também aconselhar, persuadir. Os oradores exortavam o povo, ensinava através da palavra. E Barnabé, ele era um êximo em sua oratória, em sua pregação. E diz mais um. No texto que nós lemos, do versículo 22 ao versículo 26 de Atos 11, fala que ele foi escolhido para ir para Antioquia, pela igreja de Jerusalém. Então vamos ver aqui alguns pontos por que foi escolhido Barnabé. Poderia muito bem ter sido qualquer outro, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem, e na vida e no decorrer da história de Antioquia. Um dos pontos, porque simpatizava com o trabalho que ocorria na cidade. Que trabalho era que estava acontecendo em Antioquia? Atualizando o contexto, era a missão Caleb. E ele gostava daquela pregação, de ensinar. Tem você gostado de ensinar sobre a palavra de Deus? Temos nós nos deleitado na mensagem, na palavra, nos ensinos que o nosso Deus tem nos oferecido? Segundo ponto, tinha um provável conhecimento da esperança de Paulo para os gentios. Paulo estava pregando em outro lugar, provavelmente em Tarso. Ficava próximo de Antioquia. Mas ele tinha uma ideia de que Paulo iria aceitar, iria dar continuidade àquele trabalho. O terceiro ponto, o fato de alguns missionários que ali estavam ensinando serem da mesma região que ele, de Chipre. E ao chegar em Antioquia, Barnabé fez proezas, pregava muito, alegrou-se pela adesão de membros à igreja. Quando nós assistimos a um batismo, faz 15 anos que eu estou na igreja, até hoje eu ainda me emociono quando eu vejo um batismo. Será que nós ficamos alegres quando vimos pessoas se agregando ao povo de Deus, pessoas mudando a sua vida para servir a Deus? Ou nós olhamos e dizemos, é só mais um? De fato é mais um co-herdeiro com Cristo das mansões celestiais. E também Barnabé exortava, ensinava. Conversando com o pastor na quinta-feira, quando nós viemos, eu estava parabenizando ele pelo belíssimo trabalho que ele tem feito no distrito. O envolvimento que ele tem desenvolvido nas igrejas. E isso só é possível porque você está se comprometendo com a causa de Deus. E assim como nós, Barnabé também tinha seus desejos. Por exemplo, ele queria que o povo tivesse convicção do que cria, assim como diz o salmista, que o povo permanecesse firme no Senhor e na sua graça. Ele não queria que o povo aceitasse a Cristo somente pela empolgação, pela euforia, mas pelo conhecimento, pelo estudo. Porque muitos recebem o estudo e, por não estudarem,
por não terem comunhão com Deus, o que acontece? Acaba se afastando. Assim acontece também com aqueles que são mais veteranos. Eu tenho certeza que ao eu falar isso, você está se lembrando de alguém que esteve aqui. Assim como eu também estou me lembrando do primeiro ancião que eu tive. Alguém que eu me espelhava dentro da igreja. Um dia eu vou ser igual a ele. Hoje, poder vê-lo fora da igreja. Mas eu tenho certeza que Deus, ele tem uma missão na minha e na sua vida. Eu não sei se é trazer os afastados de volta. Eu não sei se é orientar os jovens. Não sei. Mas Deus, ele sabe. Deus, ele sabe todas as coisas. E aí Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele ainda designa algumas qualidades a Barnabé. Primeiro, como nós vimos no texto, Lucas diz que ele era bom, possuía louvor elevado. Essa era a opinião de Lucas sobre Barnabé. Às vezes nós chegamos nos lugares e, se a pessoa não puxar assunto ou não fizer alguma pergunta a você, você entra e sai do jeito que você entrou, você sai. Nós precisamos ser diferentes. Eu tenho certeza que já aconteceu com alguns de vocês. Vocês estarem passando e aí alguém na rua diz: você é cristão? Você é crente? Cada vez que isso acontece comigo, eu fico irradiante, porque algo diferente eu tenho. E se nós não somos igual a esse mundo, nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo. E você também deve procurar ser imitador de Cristo. E também Lucas disse que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Ah, Everton, mas eu não sei se eu tenho o Espírito Santo, se eu não tenho, não sei. Quanto mais você buscar esse Espírito Santo, mais você será cheio dele. O nosso corpo, quanto ao poder do Espírito Santo, ele não é igual a um balde, que quando você coloca água, se chegar até ali até em cima, se enchê-lo, e você colocar mais um pouquinho, ele vai derramar. Nosso corpo, com relação ao Espírito Santo, quanto mais tivermos o Espírito Santo, mais fundo é o nosso balde. Mais fundo é o nosso balde. Então devemos procurar ser cheios do Espírito Santo, assim como Barnabé também foi. E aí, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós dedicamos o nosso tempo, quando somos comprometidos, vem os resultados, como vimos no verso 24, 25. Grande multidão se uniu ao Senhor. E essa multidão, ela é diferente daquela que se uniu no versículo 21. Era outra multidão. Então, aquela multidão somou a que já tinha. Assim como nós iremos fazer o Caleb, vai se levantar uma multidão de novos conversos. Amém? E essa multidão de novos conversos, confiando em Deus, irá trabalhar para levantar uma outra multidão. E assim cada vez mais povoarmos o céu. Então Barnabé, ele preparava as pessoas. Barnabé, ele ensinava. Pode passar? E nós precisamos, assim como Barnabé, estarmos ligados com Deus aos céus. Eu quero ler com vocês esse texto. E se você
não lembrar de nada do que eu falei hoje, ore para o Espírito Santo fazer você lembrar. Mas se por acaso você colocar em prática o que esse verso diz, você sim será cheio do Espírito Santo. Porque em Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14 diz assim, vamos ler todos juntos? Porque se viverdes segundo, caminhais para, mas se mortificardes os efeitos, certamente, 14, pois todos que são guiados pelo, são filhos de Deus. E os filhos de Deus fazem o que é correto, justo e bom. Quer você ser reconhecido como filho e filha de Deus, assim como Barnabé? Quer você receber a qualificação de servo bom? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E se você deseja ser esse servo bom, ser reconhecido como filho de Deus, eu queria que você colocasse sua vida nesse momento nas mãos de Deus, através da oração. Diga a Deus: Senhor, eu não sei, mas eu quero que o Senhor me ensine. Eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, mas me torna um instrumento nas tuas mãos. Fale com Deus, se coloque nas mãos deles. Diga: Senhor, eu não quero tomar mais decisões na minha vida, eu quero que o Senhor tome a direção da minha vida e tome as decisões por mim. Querido Deus e amado Pai, aqui está um pequeno grupo que são dedicados com a Tua obra, Pai. Toma-os, ó Deus, em Tuas mãos, transforma cada um como ferramenta na pregação do Teu Evangelho. Que a cada dia possamos ser mais afiados, assim como a enxada é o agricultor, Pai. Enche-nos, ó Pai, do Teu Santo Espírito, para que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Pai querido, queremos Te pedir que venha ser conosco. E desde já, Pai, visita as pessoas que irão receber o convite para estudar a Bíblia, para participar do Caleb, para assistir. Desde já, Pai, Te pedimos isso. E que ao final possamos, assim como esse verso que nós estudamos hoje, dizer que uma multidão se entregava nas mãos de Deus. Nos ilumina, ó Pai, em nome de Jesus.